Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Hoje daremos continuidade à nossa aula número 4 sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós estaremos estudando o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e a doutrina da divindade de Jesus e suas implicações para a nossa vida cristã prática. Como os irmãos devem estar lembrados das nossas aulas, a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita para combater uma heresia de que os irmãos, os crentes, deveriam permanecer obedecendo a rituais religiosos, a tradições religiosas e, inclusive, a cultos, a adoração a seres celestiais, a anjos, segundo os falsos mestres, esses anjos estariam fazendo a mediação ali do relacionamento entre Deus e os homens. Paulo escreve essa carta para assegurar, para ensinar os irmãos sobre a excelência da obra de Cristo, sobre a grandeza da obra de Cristo e sobre a sua pessoa e as implicações que essas doutrinas trazem para a nossa fé. Na aula anterior, nós vimos a importância e a relevância de sermos discípulos servos de um rei de amor. O texto do capítulo 1, versículo 13 e versículo 14 diz que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados, comunhão, fomos adotados, nós recebemos salvação, perdão da parte de Deus. Hoje, no versículo 15, Paulo traz um outro aspecto da pessoa de Cristo, não só Cristo como um rei de amor, mas agora Cristo como o próprio Deus. Acompanhe comigo aí no texto em tela. Versículo 15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Vamos começar estudando esse texto, esmiuçando um pouco o que esses termos têm a nos dizer. Vamos começar estudando a expressão de que Jesus é a imagem do Deus invisível. O termo imagem em português é a tradução do termo grego eikon, que é uma ideia muito mais de protótipo. É um pouco diferente de semelhança. Não é a ideia de um contorno, de uma sombra, mas é realmente a ideia de essência, de natureza. Jesus tem a mesma essência do Deus invisível. Jesus é a encarnação, pegando o lado da sua encarnação, Jesus é realmente, digamos assim, Deus de forma concreta diante dos olhos da humanidade. João, no capítulo 1 mesmo, fala que ninguém nunca viu a Deus, mas temos visto o seu Filho unigênito que resplandece a sua glória, que resplandece a sua graça. Essa doutrina de que Jesus é a imagem do Deus invisível, de que Ele é Deus, também está em outros textos bíblicos, além do texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. No mesmo livro, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo vai reforçar essa doutrina, dizendo que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. De que mesmo Cristo na condição humana de sua encarnação, mesmo nessa condição limitada, nele habita toda a plenitude de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Aos Coríntios, Paulo novamente defende essa doutrina, ensina esse ponto sobre a pessoa de Cristo, dizendo que ele é a imagem de Deus. Da mesma forma como ele ensinou aos Filipenses, falando sobre a humildade de Jesus, em sendo Criador, em sendo Senhor, ter se feito criatura, ter se feito servo, dizendo que Jesus existia na forma de Deus, existia como Deus, mas ele não tomou isso como algo a que se apegar. Ele se fez em forma humana, ele foi reconhecido em figura humana, ele se encarnou como um de nós. Mas ele é Deus. João, o evangelista, no capítulo 1, no versículo 1, começa o seu evangelho defendendo a doutrina de que Cristo, no início, era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio. E o mesmo evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, nos traz a narrativa de uma situação, de uma conversa entre Jesus e os judeus fariseus,
alegando, uma conversa, aliás, sobre o assunto de que os judeus são descendentes, são filhos, né, de Abraão, o pai da fé. Jesus, conversando com esses judeus, diz diante de todos eles que antes que Abraão existisse, eu sou. Algumas pessoas, alguns ramos ditos inclusive do cristianismo, negam a doutrina da divindade de Cristo, dizendo que Jesus nunca alegou ser Deus. Mas a passagem de João, capítulo 8, versículo 58, nos deixa muito claro que Jesus estava sim alegando a sua divindade nesse episódio. Tendo em vista que Abraão não é um personagem dos dias de Jesus. Abraão é um personagem veterotestamentário do Novo Testamento, do primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis. Então, consequentemente, Jesus está trazendo à tona a realidade de sua eternidade, de sua divindade eterna. Ele existia antes de Abraão e ele não está dizendo eu era, ele está dizendo eu sou. Esse eu sou é uma menção, uma referência ao que Deus disse a Moisés quando o chamou a libertar os escravos do Egito. E Moisés perguntou a Deus, o que direi a Faraó? Em nome de quem estou falando? E o Senhor diz, diga a ele, o eu sou o enviou. Então, consequentemente, os judeus entenderam ao Jesus dizer eu sou, que ele estava sim tomando para si, outorgando-se, colocando-se como Deus. Tanto que o versículo 59, se você olhar no contexto, vai dizer que os judeus o apedrejaram. Essa era a pena por blasfêmia a quem se fizesse Deus. Em João, capítulo 10, 2 capítulos depois dessa situação, isso acontece novamente. E os judeus, então, deixam muito claro, João registrou isso de forma muito clara, por que os judeus queriam apedrejar Jesus. João, capítulo 10, versículo 33, diz o seguinte: responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Em Lucas capítulo 5, versículo 21 a 24, nós temos a narração de um episódio em que Jesus estava em sua casa, cercado por muitas pessoas que o ouviam pregar o evangelho do reino, e um homem coxo foi colocado diante dele, levado por 4 amigos, que o colocaram por cima da sua casa, por cima do seu telhado. Levaram este homem até Jesus, tendo em vista que não conseguiram entrar por causa da grande multidão que estava na entrada da casa. Jesus olha para aquele coxo e diz que os seus pecados estão perdoados. Os judeus que estavam, e fariseus que estavam ao seu redor, questionam quem é ele para perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. O texto nos diz que Jesus, conhecendo os corações, olha para aqueles homens e diz: o que é mais fácil ao fazer aqui? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda. E Lucas capítulo 5, versículo 24, nos diz o texto bíblico que Jesus falou o seguinte: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E o texto nos assegura de que esse paralítico então foi curado. E ali Jesus então defendeu, dizendo que ele tinha autoridade para perdoar pecados, que ele era sim Deus. Ele estava sim defendendo a sua divindade diante daquele povo, ainda que ele estivesse em condição humana, em sua encarnação. Mas além do texto dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, o texto diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. O termo primogênito, protótokos, traz aqui a ideia não de o primeiro filho, a primeira criação de Deus, né? Como alguns que se dizem cristãos, alguns ramos cristãos querem ainda até hoje, permanecem ensinando que Jesus, com base nesse texto, Jesus é uma criação de Deus e não Deus, né? Ou seja, não existe trindade. Jesus é uma criação de Deus, é a primeira criação de Deus. Seria como que um anjo criado pelo Senhor. A ideia de primogênito aqui, do termo protótokos, não é a ideia de criação, é a ideia de geração na perspectiva de proeminência, na perspectiva de privilégio. Exatamente porque esse mesmo termo é usado no Salmo 89,
usando essa conotação, a conotação de privilégio. Não é a única ideia aqui de que primogênito é simplesmente a primeira criação de Deus. No Salmo 89 está falando do povo de Deus, né, do povo de Israel, como o povo privilegiado do Senhor, o seu primogênito. A ideia de que Jesus não é um ser criado não bate pelo próprio contexto. O final do versículo 15, os versículos 16, 17, né, os versículos seguintes a essa passagem, vão falar que todas as coisas foram criadas, né, por meio de Jesus. Então ele não pode ser, né, a criação de Deus. Ele é a causa da criação. Né? O contexto anula a possibilidade de Cristo ser uma criatura de Deus. Tanto que outras passagens na Bíblia também acabam embasando e fundamentando esse entendimento. No versículo 16 da mesma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, o texto nos diz que nele foram criadas todas as coisas, ele é a causa da criação. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz que tudo foi feito por meio dele e que sem ele nada do que foi feito teria sido feito, né? Se fez. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que foi por meio dele que Deus criou todo o universo. E é especial aqui o texto de Hebreus capítulo 1, porque Hebreus começa defendendo exatamente a pessoa e a obra de Cristo. Depois que o texto diz que Jesus foi, por meio dele, Deus fez todo o universo, o texto de Hebreus vai assegurar a divindade de Cristo. E vai dizer, do versículo 4 ao versículo 13, vai trazer uma série de versículos do Antigo Testamento, uma série de embasamento teológico, assegurando de que Jesus não é criatura. No versículo 4 mesmo, de Hebreus capítulo 1, a Bíblia deixa claro de que não foi a nenhum dos anjos que Deus disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mas apenas a Jesus Deus disse isso. Trazendo aqui um paralelo e uma diferenciação entre geração e criação. Veja bem, nós, os seres humanos, fomos criados por Deus, nós fomos criados pelo Senhor à sua imagem e semelhança, mas nós não somos Deus, nós não somos deuses. Né? Nós podemos sim, a princípio, né, fomos criados com essa imagem, nós podemos ter atributos que são de Deus, e Ele comunicou conosco, mas nós não somos em natureza, em essência, nós não somos deuses, porque nós somos criatura. É como alguém que pode fazer uma escultura, alguém que pode fazer uma boneca de pano, de um artesanato, pode ser muito semelhante a um ser humano, mas ainda assim não será um ser humano, é uma criação. Ele usou de criatividade para usar os elementos à sua disposição para criar algo próximo, parecido com ele, mas não é um ser humano. Agora, Jesus foi gerado de Deus, então ele tem a mesma natureza, a mesma essência. Ou da mesma forma que uma mãe gera uma criança, né, e ela é um ser humano perfeito, e não uma boneca de pano. Boneca de pano é sua criação. O bebê, o ser humano, é uma geração. E o texto de Hebreus, capítulo 1, nos assegura de que Jesus é gerado em Deus, foi gerado em Deus, né? Dentro da harmonia da Trindade. Que a gente aqui não tem agora espaço, e nem é o principal objetivo desse momento, discutirmos a doutrina da Trindade. Mas na Trindade, Jesus foi gerado em Deus ali. E por meio dele, toda a criação veio a existir. Então, Jesus não é criado, Jesus é gerado. E o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 4 até o 13, vai defender esse ponto de vista, dizendo que não foram os anjos são criaturas, que os anjos não são dignos de adoração, mas Jesus é, que os anjos estão a serviço de Deus, né? E que Jesus deve, então, é superior a esses anjos, e os anjos estão ao seu serviço. Abra o seu texto, a sua Bíblia nessa passagem, e você irá assegurar dessa mesma defesa no texto de Hebreus. Então, diante do esclarecimento desses dois termos, quais são as consequências dessa doutrina para a nossa vida? Primeira delas, nós precisamos nos assegurar de fato de que Jesus é Deus homem, né?
de que Jesus é 100% Deus e que Jesus é 100% homem. Desde o século IV, desde o ano 300, existe uma discussão no meio da igreja cristã de pessoas que tentam negar essa doutrina, que começou com um bispo chamado Ário e aí resultou num pensamento teológico chamado arianismo, que dizia de que Jesus não era Deus. Porque Deus, sendo transcendente e sendo infinito, não poderia ser limitado à condição humana. Então Jesus não era Deus. E foi considerado heresia pelo Concílio de Nicéia, lá no século IV. Mas até hoje, há grupos que se dizem cristãos e que defendem que Jesus não é Deus. Jesus é uma criação, foi o primeiro ser criado pelo Deus Pai. Mas a Bíblia nos assegura as duas naturezas de Cristo, humano e divino. Conforme o texto de Colossenses 2,9, que nós já passamos por ele aqui, nele habita corporalmente. O texto não nega a humanidade de Jesus, a sua encarnação realmente física. O texto fala corporalmente, mas diz que nessa realidade corporal habita toda a plenitude de Deus. Então não é 50% de um, 50% do outro, não é uma questão aí de estatística, é 100% Deus e 100% homem, um mistério que a gente vai, que é um mistério de fé, de fato, para nós. João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo, esse verbo que estava no princípio com Deus, esse verbo que era Deus, conforme o versículo 1, no versículo 14 o texto diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Outros textos como esses que estão aí em tela e você pode consultar depois para aprofundar o seu estudo, vão assegurar isso. O próprio texto Filipenses que já foi citado aqui, ele sendo Deus se fez homem. Jesus era a expressão concreta dos atributos de Deus. A passagem de Lucas capítulo 5 que nós já mencionamos, ele era Deus para perdoar pecados, poderoso sim para curar aquele corpo, curar aquele homem coxo, mas ele era humano, tanto que as pessoas estavam na casa dele. Não há indicação de que eles estivessem vendo um espírito, uma aparição. Ele era homem. João 11:43, a compaixão de Jesus, e o seu poder divino de trazer Lázaro do túmulo, de ressuscitar Lázaro. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42, o texto diz que Jesus teve compaixão, foi movido por compaixão ao se deparar com um leproso. E o texto diz que Jesus então toca o leproso, algo que não absurdo, que não poderia ser feito, tocar no leproso, mas Jesus, movido por sua compaixão, toca no leproso. Então Jesus é poderoso para curá-lo, mas também humano para tocar, mostrando realmente o aspecto da carne de Jesus. E essa é uma doutrina extremamente importante para nós. Conforme Millard Erickson vai dizer em sua teologia sistemática, se a morte do Salvador não é obra de um Deus-homem unificado, será deficiente em um ponto ou outro. Por quê? Millard Erickson está defendendo aqui o equilíbrio da salvação. Os homens, em sua condição humana, ofenderam um Deus santo e todo-poderoso. Jesus, sendo Deus e sendo homem, o fato de Jesus ser Deus, garante que ele é perfeito, que ele realmente era santo e sem pecado, e que ele então poderia se apresentar a Deus para levar sobre si o pecado do homem, e satisfazer a ira de Deus, de santidade, os requisitos de Deus para essa oferta de sacrifício de vida, uma vida pura, uma vida santa, sem pecado, sem mácula, que ali deveria ser entregue. Então Jesus, como Deus, é santo, é puro e pôde então se apresentar, como o texto de 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz, ele não tinha pecado. Só que se Jesus fosse apenas Deus, ele penderia a balança para o lado de Deus, mas ele não teria identificação nenhuma conosco. Mas a partir do momento em que o verbo se faz carne, conforme o texto de Hebreus 2,17, diz que ele então se identifica conosco em nossas tentações, porque ele foi tentado, mesmo mas não pecou, em nossas fragilidades, em nossas fraquezas, e por isso nós temos alguém que pode interceder por nós diante de Deus. Então Jesus, sendo Deus, ele satisfaz a necessidade de Deus. Ele sendo homem, ele se identifica conosco. E Deus, homem, então,
consegue manter a balança equilibrada entre Deus e os homens, o equilíbrio perfeito, para que tenhamos construir aí uma ponte que possa trazer Deus e homens de volta ao relacionamento de amizade. Mas não apenas Jesus ser Deus-homem, né? É a única implicação que esse versículo nos traz para as nossas vidas. Sabemos que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que Ele é Deus, é também nos lembrarmos de que Ele é um embaixador. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2, vai nos dizer que Deus, por muito tempo, né, Deus sempre falou com o homem de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, e que agora Ele nos falou por meio de Jesus. Ele mandou o seu Filho, né, o próprio Deus se fez carne para vir falar aos homens. O próprio Deus falou com os homens, de maneira que a sua mensagem é a mensagem de Deus. As palavras de Jesus eram as palavras de Deus. E se você ler os textos de João capítulo 8, versículo 26 a 36, e João capítulo 12, versículos 44 a 50, você vai ver Jesus deixando isso muito claro. Eu falo para vocês aquilo que eu ouvi e recebi de meu Pai. E especificamente em João capítulo 12, Jesus vai defender a sua missão. Né? E ele vai dizer que ele veio como luz ao mundo, né? Ele diz que o homem deve guardar as suas palavras, porque aquele que não guardar, aquele que rejeitar a sua palavra, essa mesma palavra será usada contra ele para seu juízo. Mas aquele que crer em sua palavra, essa palavra será usada a favor dele para a salvação e a vida eterna. Você vai encontrar isso em João 12. De maneira que no versículo 49 Jesus diz: eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Tudo que Jesus diz são as palavras do próprio Deus. Né? E nós temos aí uma segurança em Lucas 21:33, de que tudo passará, menos as palavras de Jesus. Né? E nesse aspecto, finalizo com João 14, 23 a 24. Jesus deixou muito claro: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos até ele e faremos nele morada. Mas quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou, e por ela você será julgado. Né? Efésios capítulo 2, no versículo 20, vai dizer que a igreja do Senhor, o povo de Deus, deve manter-se firme, né? Deve crescer com o fundamento das palavras de Cristo e o ensino dos apóstolos, mostrando aí que nós não devemos negligenciar as palavras do Senhor, porque o que Jesus diz, a sua palavra, são as palavras de Deus, não é a palavra de qualquer homem. Jesus será a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus ser Deus também nos traz a implicação de que Ele é um modelo para nós. Ele é um modelo de Deus para nós. Por quê? De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, Cristo, sendo a imagem perfeita de Deus, Ele é meio que um segundo Adão. Inclusive, essa é a maneira como a Bíblia fala dele nesse texto. Ele tipifica a restauração da nossa imagem e semelhança. Como nós já vimos, nós os homens, fomos criados por Deus, nós não fomos gerados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança foi e está corrompida pelo pecado. Mas Cristo Jesus, em seu sacrifício, em sua morte, em sua ressurreição, né, e em sua glorificação, o fato dele ter ressuscitado com o corpo glorificado, nos garante de que aquele que tem a sua vida em Cristo Jesus também será ressurreto dentre os mortos, também será glorificado. E assim, a imagem de Cristo, conforme Cristo Jesus, nós também seremos, a nossa imagem e semelhança, o projeto original de Deus para as nossas vidas, será então realizado, completo e finalizado. A obra de santidade que o Espírito Santo de Deus já opera na vida do cristão será então concluída no dia da volta do Senhor, assim como Ele é, nós seremos. Romanos 8:29 diz que foi para isso que nós fomos predestinados, para sermos conforme a imagem de Jesus. 2 Coríntios 3:8 diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Filipenses 3:21 diz que no dia que Jesus voltar, Ele transformará o nosso corpo de humilhação igual ao corpo da sua glória. Mas não apenas a perspectiva da redenção e da transformação do nosso corpo, a Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 2,
Colossenses de 9 a 12, como nós vimos nos estudos anteriores, e em Gálatas 6, 22 a 25, que fala do fruto do Espírito, que Jesus é o modelo para a nossa vida cristã prática. Nós devemos viver o nosso dia a dia conforme as palavras do Senhor, que não devem ser ignoradas, porque é Deus falando conosco, e como Ele é perfeito e Ele é o nosso modelo, conforme Ele é, nós devemos ser, então nós devemos obedecer essa palavra e andar diariamente nos caminhos e na palavra do Senhor. Encerrando aqui, relembrando então os pontos dessa aula, Jesus é Deus, duas pessoas com a mesma essência, 100% Deus e 100% homem, né? De maneira que estar com Cristo é estar com o próprio Deus. Os colossenses não precisariam se preocupar em adorar anjos, porque eles já tinham Deus com eles, né? Não precisariam de nenhuma mediação mais humana ou mesmo espiritual, de algum ser espiritual, porque eles já tinham o próprio Deus com eles, né? Assim como nós não precisamos estar apegados a experiências, a questões subjetivas, experiências espirituais para sermos mais espirituais do que alguém. Nosso relacionamento com Deus já está firmado em Cristo Jesus. Basta que nós nos aprofundemos nesse relacionamento. Jesus também é o embaixador de Deus, sua palavra é palavra de Deus, não devemos negligenciá-la. A sua mensagem é a nossa mensagem. Como cristãos, o que pregamos tem que ser o que Cristo pregou: salvação, arrependimento de pecados, né? Conversão, santidade, né? Mudança, né? A expectativa da volta do Senhor. E por Ele ser Deus, tudo o que Ele disse, tudo o que nos está prometido por Cristo Jesus, com toda certeza, será cumprido. Suas palavras não passarão. E Cristo, então, é o nosso modelo, né? É o modelo na perspectiva de que a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, é a nossa vitória, será a nossa vitória. Com Ele nós morremos para o pecado e com Ele viveremos para toda a vida eterna. E isso nos deve levar a uma postura de andar no Espírito, conforme Gálatas 6, né? De vivermos pelo Espírito, o Espírito que nos santifica, o Espírito, né? Conforme João 14, a função, vamos dizer assim, do Espírito Santo é fazer com que nós nos lembremos exatamente das palavras de Jesus, que nós nos apeguemos a Ele, e o Espírito Santo nos santifica, e é Ele quem molda, né, o nosso caráter e a nossa vida para sermos como Jesus. Então isso deve nos levar a um autoexame, avaliarmos a nossa vida espiritual, analisarmos a nossa conduta, o nosso comportamento e vermos o quanto de Cristo tem em nós, o quanto de Cristo está sendo forjado em nós. E se há algum problema nisso, buscarmos o Espírito Santo, buscarmos a palavra, buscarmos a Deus, porque esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Buscarmos a santidade, e porque sem santidade ninguém verá a Deus, e o nosso modelo de santidade é o nosso Senhor Jesus, o nosso próprio Deus que se fez carne, nos fez conhecer os propósitos de Deus, nos fez conhecer o próprio Senhor, e que atua em nós pelo seu Espírito, nos santificando e nos preparando para estarmos com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no seu coração e fazer com que ela frutifique muito para a glória de Deus, né? Até a próxima aula. Na próxima semana, com a graça do Senhor, se assim Ele nos permitir, nós estaremos dando continuidade a esse capítulo e a esse estudo. Então, se aplique, faça as suas anotações, revise tudo bem direitinho e, principalmente, ore ao Senhor. Ore a Deus diante dessa palavra, para que você seja achado pelo Senhor, pronto e aberto para que o Espírito Santo trabalhe cada vez mais em você, para que você seja conforme Cristo Jesus, você cresça na fé, cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus.